Olá, pessoal. Como vocês sabem, nós estamos começando a estudar o processo da Revolução Inglesa. Nós vimos na última aula o reinado conturbado de Henrique VIII, né, com seus casamentos, as dissoluções, né, e toda a questão com a Igreja Católica e a fundação da Igreja Anglicana. Passamos também pelo reinado curto de Eduardo VI, um rei bastante adoentado, e os seus problemas com sua irmã mais velha, Maria I, que foi quem herdou e acabou não possuindo herdeiros, né, por conta lá do câncer uterino que ela tinha. E, por fim, chegamos em Elizabeth I, né, que foi considerada lá a filha da amante, né, da Ana Bolena. E a gente sabe que por isso ela não era uma mulher tão querida pela sociedade. E hoje nós vamos estudar o reinado de Elizabeth I, os conflitos e como ela os resolveu. Bom, a ascensão ao trono inglês, né, como eu estava falando. Com a morte da meia-irmã Maria I, também conhecida como Maria Tudor, em 1558, Elizabeth ascendeu ao trono inglês. Como já foi dito, né, nós sabemos que ela era filha do Henrique VIII com a sua segunda esposa, Ana Bolena. Casamento esse que só foi permitido por conta do afastamento da doutrina católica e da formulação da Igreja Anglicana, né, de moldes protestantes. Esse casamento ele foi mal visto, né, porque a maior parte da sociedade da Inglaterra ainda mantinha a fé católica. Então, ao herdar o trono, Elizabeth ela sofreu uma grande desaprovação popular, porque ela era vista como uma filha de uma rainha falsa, né? Ela teve que enfrentar também outros problemas econômicos e sociais do reino, uma vez que durante o reinado curto de Maria I, que vai de 1553 a 1558, a Inglaterra sofreu uma grande seca e, em decorrência disso, uma severa diminuição na produção agrícola, somado ao fato da população ter receio da continuidade das perseguições religiosas instituídas por Maria. Vamos lembrar que a Maria I, né, aqui na foto acima, ela voltou com a Igreja Católica, ela era extremamente devota, e todos aqueles que se opunham à fé dela, eles passavam por um processo lá de inquisição, né? Teve muitas mortes em fogueiras, entre outras coisas. Por isso até o apelido de Blood Mary, né? Maria Sangrenta, por conta desses ataques e perseguições. Então a população tinha receio de que Elizabeth ela fizesse isso, só que dessa vez com os católicos, né? Como uma forma de se vingar. Outro fator que veio abalar a jovem Elizabeth foi o fato dela ter dois grandes rivais poderosos e que contavam com apoio popular. Ou seja, quando ela assume em 1558, Elizabeth ela tem que lidar com a crise econômica, uma crise social, né, uma sociedade que não gostava dela, que tinha medo de uma possível perseguição religiosa, e também ela ainda tinha dois grandes inimigos que tinham prestígios. Vamos ver quem são eles. A primeira grande inimiga da Elizabeth foi sua prima, Mary Stuart. Mary Stuart era prima de Elizabeth, ela era a rainha da Escócia, que é o país vizinho. Ó, aqui a gente tem a Inglaterra, né, com a bandeira branca, e a Escócia aqui acima. E ela passou, a Mary Stuart, né, a reivindicar o trono, alegando ser a herdeira legal do trono inglês, uma vez que ela era da linhagem real, né, sendo sobrinha do Henrique VIII, pai da Elizabeth, e não ser considerada inapropriada por conta de sua mãe ou outras coisas, como Elizabeth era vista, né. Aliada a esse discurso, Mary Stuart, ela era católica, tinha um herdeiro e era casada, né? Coisas que Elizabeth não tinha e que preocupava a sociedade em caso de futuros sucessores. O que acabava favorecendo o favoritismo de Mary Stuart dentro da sociedade. Esta, sabendo dessa popularidade, fechou aliança com Felipe II da Espanha, que era o viúvo, né, da Maria I. O Felipe II, por mais que a Maria I tenha morrido, ele teve pretensões de casar com Elizabeth para assumir o trono inglês, mas isso foi rejeitado por ela.
A aliança de Mary e Felipe tinha tudo para dar certo. Enquanto Mary angariava partidários para assumir o trono inglês, Elizabeth uniu-se com o reino francês, né? Então ela tentou contra-atacar a prima também. Por quê? Porque a França, ela queria invadir a Escócia e tirar Mary Stuart do trono. E essa união da Inglaterra com a França tinha grandes fragilidades. Uma vez que o início do conflito dos franceses na Escócia fora um fiasco, sendo necessário o maior investimento financeiro da Inglaterra, que com isso levou à vitória francesa e, em contrapartida, forçou a França a aceitar Elizabeth como a soberana, né, ganhando assim um prestígio dentro do cenário europeu. Em 1567, a França estava avançando muito dentro da Escócia e um fato escandaloso acabou abalando ainda mais o reinado de Mary Stuart. Fora a morte sem explicações de seu marido, Henrique Stuart, que levantou grandes polêmicas quanto ao envolvimento da esposa, que segundo os relatos não tinha muita fidelidade. Esse fato, somado às tropas francesas estarem avançando, foram fundamentais para a deposição de Mary Stuart do trono em 1567, fazendo a mesma pedir abrigo no reino de sua prima, Elizabeth, que, em uma medida cautelosa, aceitou dar abrigo para Mary, colocando-a no norte da Inglaterra. Contudo, ela tinha medo das pretensões da Mary, né? Então ela colocou um forte esquema de segurança para ficar vigiando ali a prima, que queria a todo instante roubar o seu trono, né? Percebendo a popularidade da rival dentro do seu reino, Elizabeth colocou a prima em uma espécie de prisão domiciliar, a monitorando a cada passo que ela desse. Através desse forte esquema, né, de monitoramento, fora possível interceptar cartas onde Mary estava planejando destronar Elizabeth com apoio popular. Sabendo disso, ela fora julgada, onde Mary Stuart disse que não se sentia arrependida de nada que fez e ainda alegava ser a real rainha da Inglaterra. Esse fato dela não estar arrependida, né, não mostrar remorso, fez com que ela fosse executada em 1587. Aqui temos as imagens ao lado. Essa imagem de baixo aqui é um quadro que retrata, né, o dia da execução. Nós podemos ver que ela está vestindo uma roupa preta, né, para simbolizar que ela está de luto. Ela fala que a Inglaterra está perdendo sua verdadeira rainha. E não sei se é possível identificar que ela tem um terço também na mão, né, representando ali a sua fidelidade à Igreja Católica. Na imagem de cima nós temos uma atriz que interpretou Mary Stuart no filme Elizabeth, A Era do Ouro, que explica de forma bastante interessante todo esse processo que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então a Mary, né, tentou ali tomar o trono desde quando a Elizabeth assumiu em 1558. Em 1567 ela pediu um abrigo, né, para a prima, foi aceito. E depois de 20 anos em abrigo, imagina, né, está ali praticamente na prisão domiciliar, ela foi decapitada. É um período de tempo extremamente longo, né? Então a gente pode perceber que o reinado da Elizabeth na Inglaterra não estava sendo nada fácil. Sabendo disso, Felipe II da Espanha, que era aliado da Mary Stuart, vamos lembrar disso, contra a Elizabeth, ele resolveu atacar, já que a Mary não conseguiu, então ele ia atacar e ia tomar o trono da Elizabeth. Felipe II, rei da Espanha, Portugal, dos vice-reinados da América Espanhola, né, vamos lembrar, e do Brasil por conta da coroa portuguesa, iniciou uma verdadeira guerra contra a rainha inglesa, formando um esquadrão de barcos para atacar o reino protestante de Elizabeth. Esse ataque contou com o apoio maciço da Igreja Católica, uma vez, né, que Elizabeth ela era protestante.
Essa frota de barcos da maior potência naval do mundo na época, né, a Espanha, recebeu o nome de Invencível Armada. Sabendo sobre o ataque do rei espanhol, a rainha protestante, Elizabeth, tratou de agir. Ela tinha conhecimento que a Espanha era totalmente dependente dos vice-reinados na América. Lembra que eles não produziam quase nada, ficavam contando com o ouro que vinha aqui da América, né? Então, o que ela fez, Elizabeth? Ela mandou as frotas inglesas saquearem todos os navios espanhóis encontrados no mar, que levaria assim a um desfalque financeiro, né? Tomou todo o ouro, que interferiria na eficiência da Invencível Armada. Em 1588, né, um ano após a morte da Mary, os navios espanhóis estavam chegando à Inglaterra, que contavam com pouco poder militar. Um fator de sorte ajudou para a vitória inglesa. Uma imensa tempestade afundou quase todos os navios da Invencível Armada, fazendo assim com que Elizabeth I derrotasse seus dois maiores inimigos, matando Mary Stuart e acabando com a supremacia de Felipe II. Que a gente pode ver na imagem abaixo, né, uma gravura da Invencível Armada perdendo sua força devido à tempestade no mar da Inglaterra. A mudança do status de Elizabeth. Após esses fatos, a imagem de Elizabeth mudou drasticamente dentro do cenário popular, levando agora a um status de a gloriosa, aquela que tinha força para erguer seu reino, ou seja, todo aquele ódio, né, popular se tornou em um apoio. Com isso, né, esperava-se que a rainha casasse e tivesse filhos, né? Ela já não tinha mais inimigos que pudessem atrapalhar. Porém, a rainha, com medo de ser envenenada ou morta de alguma forma, como já estava acontecendo, né, durante todo o seu reinado, decidiu-se por não contrair matrimônio. Em suas palavras, ela dizia: "Estou casada sim, com o reino da Inglaterra", levando a Elizabeth a ser conhecida como a Rainha Virgem, não por conta de questões sexuais, mas sim pelo fato dela não ser casada. Durante 1588, né, com a derrota da Invencível Armada, a 1603, a Inglaterra emergiu como uma potência econômica e naval, chegando ao início do processo de colonização da América, no que viriam a ser o futuro Estados Unidos da América. Como a gente pode ver aqui embaixo, né, são as 13 primeiras colônias. Inclusive, a Virgínia foi batizada como homenagem à Rainha Elizabeth, né, que era considerada uma rainha virgem, por isso esse nome. Em 1603, ao falecer com quase 70 anos, que era uma idade extremamente elevada para o período, a coroa inglesa fora passada para o filho da sua antiga rival, seu primo Jaime Stuart. Bom, a gente pode perceber que aí o reinado da Elizabeth começou em 1558, teve 30 anos aí praticamente até 1588 de muitos conflitos, e após isso ela conseguiu vencer tudo e estabelecer uma época de paz e de apogeu econômico, né? A gente pode ver que, mesmo contrariando tudo e a todos, Elizabeth I conseguiu erguer-se como uma monarca forte e soberana, mudando inclusive a visão que o povo tinha dela mesma.